Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à exposição doutrinária da tarde de hoje. Meu nome é Maria Sueli e eu sou trabalhadora desta seara de amor. Nós hoje vamos refletir um pouco sobre a lei de justiça, amor e caridade, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11. Os nossos itens são questões de 873 a 876, justiça e direitos naturais. Vamos fazer então a nossa prece, serenando a nossa mente e mentalizando Jesus. Agradecer a Ele o seu imenso amor por cada um de nós. A sua proteção, o seu amparo, num momento tão difícil como que atravessamos. E é um alento sabermos que estamos sob seus cuidados. Pedimos licença ao plano maior, aos mentores desta seara e desta tarefa, para iniciá-la na tarde de hoje. Que tenhamos muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Bom, vamos lá então. Na questão 873 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se o sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas. E os espíritos respondem então: é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. Então, a justiça é tão natural em nós que a gente se revolta quando toma conhecimento de alguma atitude que trouxe uma injustiça para alguém. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento. É o que os espíritos respondem. Mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso encontrareis homens simples e primitivos. Neles existem noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Então é tão natural que até aquele espírito mais primitivo já tem esse sentimento de justiça gravado na sua mente e também no seu coração. Os homens entendem de maneiras diferentes a justiça. E os espíritos também disseram que todos nós temos em nós esse sentimento de justiça. Então, os homens entendem de maneiras diferentes a justiça, que é uma lei natural, porque o que um considera justo para o outro poderá ser uma injustiça. Porque está se vendo de ângulos diferentes e esses conceitos são diferentes de acordo com a época, de acordo com o conhecimento, com a moral dos homens. Então, por isso não é exatamente igual a todos os homens. Os sentimentos também da paixão frequentemente se misturam a essas leis e alteram um pouco. Alteram no sentido de que as paixões nos tiram, digamos, do prumo, da razão, ou o fanatismo. O Ariano Suassuna, ele já nos disse que a inteligência e o fanatismo
não moram na mesma casa. Porque no momento em que nós nos tornamos fanáticos, nós deixamos de usar a razão. A nossa razão fica embotada. E nós simplesmente aceitamos vivenciar aquele fanatismo como a única verdade. Perene, o que não é. O que não é, claro. Uma outra questão que foi colocada aos espíritos é como se pode definir a justiça. Então, como é que a gente vai definir a justiça se é de acordo com a época, os povos, a moral das pessoas? E eles responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, quando nós queremos fazer justiça a alguém, nós temos que respeitar os direitos desse alguém. Nós não podemos infringir esses direitos. E o que determina esses direitos? Aí voltamos lá. São determinados pela lei humana e pela lei natural. Que a lei natural é a que vem de Deus. Os homens fazem leis aplicadas aos seus costumes e caráter. Essas leis estabelecem direitos que variam com o progresso dos conhecimentos. Isso atualmente varia de quem faz essas leis, e não tanto do conhecimento. Porque, infelizmente, em alguns países, na atual conjuntura, as leis são feitas para beneficiar alguns, independente de estarem corretos ou não. Isso acontece também nesses países onde a eutanásia, o aborto, tudo isso é permitido por lei. Então, não entra as decisões morais. As questões morais são deixadas de lado. As nossas leis atuais, sem serem perfeitas, já não validam os mesmos direitos da Idade Média, mas, para aquela época, pareciam justas e naturais. Então, voltamos lá. É de acordo com a época. O espírito vai evoluindo, os homens vão evoluindo e vão surgindo novas necessidades de se mudar as leis. Mas sempre temos que ter muito cuidado para seguirmos primeiramente a lei natural. Então, o direito estabelecido pelos homens nem sempre está de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida particular há uma imensidão de atos unicamente inerentes à consciência de cada um. Não é porque a lei permite que temos que fazer. Vamos agir de acordo com a nossa consciência, ou seja, com a lei de Deus. O Livro dos Espíritos já diz: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. Então, todos nós sabemos o que é justo e o que é injusto. O que é correto e o que não é tão correto. Nós agimos de acordo com esta consciência e vamos fazendo as nossas escolhas. E depois, claro, teremos que assumir as consequências da escolha feita. Às vezes, as pessoas falam assim: hoje em dia tudo é normal. Como assim tudo é normal? O que é normal? É o que é natural. E o que é natural? É o que vem de Deus.
Então, várias das atitudes equivocadas que se vê por aí, e que às vezes nós também, todos nós cometemos, nem tudo é normal. Só é normal o que vem de Deus. Então, nós precisamos ter discernimento e não sairmos por aí repetindo e tendo atitudes que a nossa consciência, no primeiro momento, não nos permite, mas que depois nós resolvemos embotá-la para seguir o que a maioria faz, ou o que é moderno fazer, ou o que nós vamos nos tornar mais visíveis. Não. Nós vamos ficar em dívida com a nossa consciência. Um dia, ela vai nos cobrar. Um dia, ela vai nos sinalizar os nossos equívocos. E isso não precisa ser naquele derradeiro momento da despedida do corpo físico. Isso pode ser antes. Nós podemos, de tempos em tempos, e normalmente a gente faz isso no final do ano, né? A gente passa, então, faz aquela avaliação de tudo que nós fizemos durante o ano. E nos comprometemos a não fazermos mais isso, aquilo, aquele outro. E, às vezes, durante o ano inteiro, acabamos caindo de novo. Mais vezes e mais algumas vezes. Então, voltamos a falar que tudo são escolhas. E nós precisamos escolher atitudes adequadas, corretas, de acordo com a lei natural, que é a lei de Deus. Então, desrespeito ao outro não é normal. Porque não é natural e porque não vem de Deus. Então, tem algumas coisas, algumas situações bem simples que nós nos equivocamos. Só porque não ouvimos a nossa consciência. E todos nós sabemos que quando nós seguimos a nossa consciência, nós conseguimos ficar serenos, tranquilos, harmonizados. Só por isso já vale a pena. E quando nós não seguimos, quando nós não ouvimos essa consciência, nós nos deparamos com muitas dificuldades. Nós percebemos que não era assim que deveríamos ter agido. E não adianta nós ficarmos tentando, continuando nos enganar. Não, mas eu não fiz por mal. O bem é o bem. E o mal é o mal. E será sempre assim. Por quê? Porque a lei de Deus é imutável. Os homens manipulam e trocam as leis de acordo com os seus interesses. Mas a lei de Deus é imutável, é eterna, porque ela é pautada no amor. E amor é o sentimento mais nobre que todos nós podemos exercitar. Então, fiquemos muito atentos a essas definições da lei natural, da lei de Deus. Abstendo o direito definido pela lei humana, a base da justiça fundada pela lei natural são as palavras de Cristo. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, quando nós começamos a estudar, a ler o livro dos Espíritos, a ler o Evangelho, é tudo de uma simplicidade, de uma clareza imensa. O que dificulta? A nossa firmeza em decisões. A nossa vontade de querer agir corretamente. A nossa vontade de nos transformarmos moralmente. Isso é que dificulta. Porque no menor obstáculo, não.
agora eu não quero mudar mais. Ainda não. O próprio Santo Agostinho já dizia, né? Eu quero mudar, Senhor, mas ainda não. Isso nos primeiros tempos. Depois ele mudou. E mudou radicalmente e definitivamente. Então, quando se vê esses exemplos, nós ficamos observando. Se alguém pode, tudo bem, ele era santo. Para os católicos eram santos. Para nós espíritas, um espírito já bastante evoluído. E nós ficamos pensando, mas eu nunca vou conseguir isso. Por que não? Se nós nos empenharmos, sim. Porque a espiritualidade, com certeza, vai nos ajudar. O menor esforço que nós fazemos para nos transformarmos, e nós sinalizamos isto com pensamentos, com palavras, com ações, também nós precisamos ter uma coerência. Nós não podemos pensar de um jeito, falar de um outro e agir de um terceiro. Nós não vamos chegar a lugar nenhum assim. Mas se nós tivermos vontade firme, nós vamos conseguir. Porque Deus observa o nosso esforço e nos auxilia. E a espiritualidade maior também. Aquilo que nós costumamos dizer, chega junto conosco. Quantas vezes a gente está com aquele sentimento negativo ali, dentro do coração, que está sofrido, que está amargurado, mas nós continuamos alimentando aqueles sentimentos. E lá pelas tantas nós lembramos, Jesus me ajuda. Não quero mais alimentar esses sentimentos. E é como se a gente recebesse um bálsamo. Aquele sentimento vai aliviando, vai se esvaindo, vai desaparecendo. E nós podemos respirar livremente e leves, porque o coração está em paz. O coração está limpo, sem animosidade. Então, com essa regra, Deus colocou no coração do homem a lei de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitado os seus direitos. Se nós não fizermos ao outro o que nós não queremos que os outros nos façam, nós respeitamos o direito deles e eles respeitam os nossos. Nos momentos de incerteza do que fazer em relação ao semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar-se como desejaria que se fizesse com ele, na mesma situação. Assim, Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si mesmo. E não desejar a si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito ao próximo. A nossa amada Sueli Caldas Schubert, que nos deixou fisicamente, claro, há pouco tempo, ela diz que a nossa imperfeição é a causa da nossa infelicidade. À medida que vamos evoluindo, vamos nos aproximando das leis de Deus. E, consequentemente, seremos mais felizes. E nós nos perguntamos, mas como nós podemos fazer isso? Vivendo os postulados do Evangelho. Nós temos necessidade da vivência do Evangelho, de coerência para vivermos
as leis naturais ou leis de Deus. Nós sabemos que ser feliz ou infeliz depende de nós mesmos. Ninguém nos faz feliz ou infeliz, nem encarnado, nem desencarnado, nem obsessor. Às vezes a gente está tomado daquele sentimento negativo e joga a culpa no obsessor. Ah, não, tem alguém perto de mim que está me dirigindo a esse sentimento. Não, é nosso mesmo. Se nós não entrarmos na sintonia, nós não alimentamos o sentimento e ele deixa de existir. Sentir, nós vamos sentir, porque somos humanos. E ainda por muito tempo vamos sentir raiva, medo, ressentimento, mágoa, uma série de coisas. Mas o que vai nos diferenciar dos espíritos que estão à nossa frente em termos de evolução? Aliás, eles nem sentem mais. Mas aqueles que estão um pouquinho mais à nossa frente, não estão acima, é o tempo. Nós sentimos raiva, mas imediatamente nos damos conta, fazemos uma prece e aliviamos o coração daquela raiva. Mas alguns de nós ainda conseguem ficar o dia inteiro alimentando aquela raiva. E depois, com certeza, sentirá no próprio físico as consequências dessa atitude. A vida é feita de escolhas. E também, como já comentamos, as consequências dessas escolhas. Se seguirmos a lei natural e vivermos com coerência, sendo os mesmos em todos os lugares, como diz a música, né? Na rua, na chuva ou na fazenda, ou numa casinha de sapê. Sempre os mesmos. Nós somos pequenos ainda. Ai, mas eu só aprendi isso, é tão pouco. Não tem problema. Nós estamos em caminhada. É melhor ter um pouco seguro do que querer ser logo um espírito nobre, perfeito, e não chegar a lugar nenhum. Não conseguir trilhar nem um terço da trajetória para essa perfeição. Não vamos nos acomodar também. Ah, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, agora eu vou continuar assim. Não. Isso não é para nós espíritas, que sabemos que temos a responsabilidade de assumir esse espírito, hoje encarnado como homem ou como mulher, mas que tem, sim, que lutar para se transformar moralmente e se tornar melhor, seja encarnado ou desencarnado. À medida que vamos vivenciando o Evangelho, vamos vivendo mais as leis naturais e respeitando os direitos dos outros, porque nós mesmos respeitamos os nossos. Então, quando nós nos demos conta que nós precisamos nos modificarmos por nós mesmos, nós vamos emanando essa energia boa, de alegria, de conquista do que é bom, do que é necessário, trilhando essa maravilhosa trajetória chamada vida. E quando nós estamos em paz, nós queremos que o mundo fique em paz. Gandhi já nos disse, a paz começa dentro de você. Então, quando nós estamos felizes, nós nos respeitamos, nós também respeitamos o outro e queremos também que ele seja feliz. E o que depender de nós, nós vamos fazer. Deus é puro amor e justiça. Basta sintonizarmos com as suas leis para vivermos a plenitude da vida, amando e perdoando a nós mesmos e aos outros. Seremos recíprocos e verdadeiros. Olha que maravilha. Olha a grande vantagem de nós nos esforçarmos nessa transformação moral. Mesmo que nós consigamos muito pouco ainda, não tem problema. Se esse pouco for seguro, se essa vontade for firme e nós não retrocedermos, que bom. Então esse aprendizado se efetivou. Nós sabemos que o espírito não retrocede. Uma vez aprendida uma lição, ela está fixada.
em nosso coração, na nossa mente, que é a sede do nosso espírito. Jesus também nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então, nós precisamos que as nossas obras sejam pautadas no bem, na justiça, no amor, na caridade. Vamos buscar nessa fonte de amor e justiça, que é a lei de Deus, a nossa base de sustentação, para viver uma vida melhor, mais fraterna, mais amorosa e auxiliar nosso espírito nessa tão necessária transformação moral. E auxiliarmos também os nossos irmãos que estão ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, auxiliar, não impor a eles. Cada um terá o seu tempo, cada um terá o seu ritmo. Assim como nós escolhemos o nosso, vamos respeitar a escolha deles também. Não vamos impor. Podemos sugerir? Sim. Podemos mostrar a eles a vantagem dessa transformação moral, dessas dificuldades que nós temos e como nós conseguimos superá-las. Mas não impor nada a ninguém, porque cada um de nós é um espírito responsável por si mesmo, pela sua trajetória, pelo seu conhecimento, pela busca do seu aperfeiçoamento moral e, consequentemente, o seu aperfeiçoamento espiritual. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai Maior, ao amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe amorosa, aos mentores desta casa de amor, desta tarefa, pela oportunidade de estarmos juntos, buscando conhecimento, buscando as leis de Deus, a lei natural que está gravada em nós, independente de qualquer forma de vida. Sejamos nós obreiros no bem, sejamos nós quem busca a verdade, a paz, a sabedoria, para continuarmos trilhando a nossa jornada de amor. E assim, Pai amoroso, nós te agradecemos e te pedimos, Mestre amado Jesus, permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja.